Comprei um monitor para bebês e acidentalmente descobri que minha esposa estava me traindo no quarto da nossa filha, então me vinguei usando isso como evidência para ganhar o divórcio e destruir o negócio dela. Instalei o monitor de bebê para cuidar da minha filha, mas ele acabou revelando algo que eu jamais pensei que aconteceria. No quarto dela, o lugar mais sagrado da casa, minha esposa fez algo imperdoável. Eu, um homem de 35 anos, e minha esposa de 33, estamos casados há quase 7 anos. Nós nos conhecemos em uma feira local, eu a convidei para sair e, desde então, as coisas fluíram. Tem sido um bom relacionamento e um bom casamento. Tivemos nossos altos e baixos como qualquer casal, mas, no geral, nosso relacionamento foi muito saudável e eu sempre fui grato por isso. Não tentamos ter filhos por muito tempo porque queríamos aproveitar nossa juventude enquanto podíamos, mas no ano passado decidimos mudar as coisas. Minha esposa, a quem chamaremos de Naomi, ficou grávida, e tivemos nossa filha no início deste ano. Sempre quis ter um filho, então, quando minha filha nasceu, foi o momento mais feliz da minha vida. Não há palavras para descrever isso. No entanto, ajustar-se à paternidade é difícil. Fica evidente o quanto isso consome, especialmente se você não tem amigos ou familiares confiáveis por perto. Se você não tem ninguém, torna-se muito difícil ter um dia para si mesmo, a menos que esteja disposto a pagar por uma babá, o que era um gasto que minha esposa e eu não podíamos assumir. Assim, descartamos essa opção. Percebemos que, se quiséssemos sair para jantar ou fazer algo fora, teríamos que organizar para que alguém cuidasse da bebê, o que não era fácil, já que não temos muitos familiares por perto. Não estou reclamando, apenas explicando como as coisas estavam. Foi devido a essa situação que decidi que precisávamos de um monitor para bebês. Se a bebê estivesse dormindo, como costuma fazer por longos períodos, poderíamos ir a algum lugar muito próximo e voltar rapidamente se ela acordasse. Sei que, no papel, parece irresponsável, mas, honestamente, a falta de espontaneidade começava a pesar. Eu discuti isso com minha esposa, e, embora ela estivesse um pouco desconfortável com a ideia de deixar a bebê sozinha em casa por longos períodos, eu disse que nunca estaríamos a mais de 5 minutos de caminhada de casa. No final, deixamos a decisão em aberto, e eu pensei que voltaríamos a falar sobre isso. Minha esposa tem seu próprio negócio na esquina da nossa rua, onde vende flores e arranjos florais. Ela sempre foi uma pessoa muito criativa e apaixonada por flores, então cedi a ela uma loja vazia que herdei do meu tio, que faleceu de câncer, para que pudesse usá-la sem pagar aluguel. Ter um local bem localizado era benéfico para ambos. Ela tem algumas funcionárias, então não vai ao trabalho todos os dias, embora a maioria dos dias sim. Eu trabalho em casa, então era o arranjo perfeito. Um dia, enquanto ela estava trabalhando, decidi comprar um monitor para bebês pela internet. Sabia que ainda não tínhamos tomado uma decisão definitiva, mas achei que não seria difícil convencê-la. No dia seguinte, enquanto ela estava trabalhando de novo, instalei a câmera no quarto da bebê. Se as luzes estão acesas, é fácil vê-la, mas com as cortinas fechadas ou a luz apagada, ela não é tão perceptível. A câmera se conecta ao Wi-Fi, e eu posso ver o que está acontecendo por meio de um aplicativo no meu telefone, o que me pareceu muito prático. No dia seguinte, eu tinha várias tarefas a fazer e estava animado para ter algumas horas sem as responsabilidades de pai. Pouco antes de sair de casa, minha esposa me pediu para levar a bebê, pois estava exausta da semana e precisava de tempo para si mesma. Embora me sentisse um pouco desanimado, aceitei. Levei minha filha e tudo o que ela precisava, e fui cuidar dos meus afazeres. Tudo estava indo bem, até que, enquanto comia algo no carro, recebi uma notificação do aplicativo do monitor, detectando atividade. Meu primeiro pensamento foi que minha esposa havia entrado no quarto da bebê. Peguei meu telefone, ao abrir o aplicativo, vi minha esposa com outro homem no quarto da bebê. No início, pensei que ela estava sendo atacada, então liguei o carro imediatamente, mas logo ouvi os sons e percebi que não era um ataque. Minha esposa e esse homem estavam se beijando no quarto da nossa filha. Ainda não consigo acreditar o quão rápido minha preocupação se transformou em um ódio feroz, mas não consegui parar de assistir. Em algum momento, tive o bom senso de gravar a tela para ter evidências.
Vi aquele homem colocando a mão debaixo da blusa dela e, em seguida, tentando tirar sua roupa íntima. Ouvi quando ela gemeu e vi quando ele a inclinou sobre o berço da nossa filha. Acho que foi nesse momento que simplesmente joguei o telefone de lado. Eu queria gritar e queria socar algo, mas tive que manter a compostura porque minha filha estava dormindo. Mas você sabe o quão impotente me senti naquele momento? Queria voltar para casa com todas as minhas forças. Queria voltar lá e machucar ele e ela, mas o único motivo que me impediu de fazer algo muito estúpido foi minha bebê. Será que essa foi a razão pela qual ela pediu para eu levar a bebê? Isso acontece toda vez que ela me pede para levar a bebê? Ela teria feito isso mesmo se nossa filha estivesse em casa? Minha esposa e outro homem estavam sendo íntimos no quarto da minha filha, e essa foi a parte que mais me repugnou. Quando voltei a pegar o telefone, o quarto já estava vazio. Honestamente, eu não sabia o que fazer enquanto estava sentado no carro, até que minha filha acordou. A essa altura, a maioria dos lugares para os quais eu deveria ter ido já estavam fechados, e me restava apenas uma tarefa. Não sei porquê, mas ainda assim eu a fiz. Acho que precisava de algo para me distrair, porque sabia que a alternativa era voltar para casa, e eu estava genuinamente com medo do que poderia acontecer se voltasse antes de me acalmar. Eventualmente, voltei para casa, e embora ela estivesse preocupada com o fato de eu ter chegado tarde, inventei algumas desculpas ridículas que ela acreditou. Eu realmente queria confrontá-la, mas tive que usar todo o meu autocontrole para não fazer isso, porque minhas emoções estavam muito alteradas. Esperei até ela ir dormir e fiquei sentado na sala até amanhecer. Aqui é onde realmente preciso de ajuda, porque estou perdendo a cabeça. Isso aconteceu há 2 dias, e tenho lutado para não desabafar completamente com ela, especialmente porque tenho a vantagem da evidência. Ontem, ela notou o monitor de bebê, e eu disse que tinha acabado de comprá-lo para que ela não suspeitasse que eu sabia o que estava acontecendo. Ainda estou tão enojado que ela tenha feito isso no quarto da nossa bebê. E também não sei como expressar o quão chocante foi ver tudo se desenrolar, especialmente porque eu não fazia ideia de que ela estava sendo infiel. Eu nunca teria imaginado isso em 1 milhão de anos. Acho que vou confrontá-la, mas realmente quero ter certeza de que essa é a melhor decisão. Quero ouvir o que todos têm a dizer, porque estou na pior posição para tomar decisões lógicas neste momento. Tudo o que eu fizer será completamente impulsionado pelas emoções, e quero evitar isso. Então, me digam o que vocês acham, mesmo que seja para me chamar de idiota por não ter corrido para casa imediatamente. Edição 1. Tudo bem, talvez eu seja um idiota por não ter corrido para casa imediatamente, como muitos de vocês apontaram, mas, honestamente, eu não estava no estado mental certo para confrontar minha esposa e o amante dela, e também estava com minha filha. Acho que não teria sido inteligente levá-la para um ambiente tão perigoso. Minha filha me impediu de fazer algo estúpido naquele momento, e ainda sou grato por isso, porque ela poderia ter se machucado se as coisas saíssem de controle. Edição 2. Então, o consenso geral parece ser que eu já deveria confrontá-la e parar de perder tempo. Então sim, é isso que eu vou fazer, e farei amanhã de manhã. Não posso continuar assim. Sugeriram que eu verificasse o celular dela, mas isso será difícil, pois ela quase sempre está com seu smartphone. Acho que é melhor ir direto ao ponto com ela, então é isso que vou fazer. Atualização 1. Voltei com uma atualização sobre a história em que peguei minha esposa me traindo através do monitor de bebê. Eu a confrontei sobre isso e me sinto bem por ter conseguido desabafar toda essa bagagem emocional, mas também estou muito ferido por toda a situação. Deixe-me tentar resumir o que aconteceu naquela manhã. Quando Naomi acordou, eu esperei cerca de 1 hora antes de pedir que ela se sentasse para conversarmos. Ela parecia preocupada e continuava perguntando se algo estava errado, mas eu não respondi. Comecei dizendo quando havia comprado o monitor de bebê, mas ela apenas me olhou confusa. Eu não disse mais nada e ela respondeu apenas com um poquito prolongado. Então, eu disse que o monitor de bebê já estava funcionando no dia em que saí com a bebê. Ela ainda parecia confusa e realmente não queria dizer mais nada. Eu simplesmente a olhei, e pude ver o momento exato em que ela se lembrou do que aconteceu naquele dia. Ela se sobressaltou ligeiramente em seu assento, chocada,
e cobriu a boca. Ficamos lá, com ela de boca coberta, provavelmente por 1 minuto inteiro. Eu pude ver que ela estava lutando para encontrar algo para dizer, mas realmente não queria dar-lhe a oportunidade de inventar alguma desculpa. Então, eu perguntei: por que você me traiu com aquele cara? Ela começou a chorar e tentava falar entre soluços, o que a tornava completamente ininteligível. Fiz a mesma pergunta novamente e a resposta foi a mesma. Obviamente, ela não tinha uma resposta real para a pergunta. Ela não podia usar a desculpa típica de você nunca estava presente, porque eu sempre estive presente. Continuei com minhas perguntas e perguntei quem era o homem. Nesse ponto, ela começou a chorar ainda mais forte, e isso me deixou furioso. Isso durou quase 10 minutos antes que ela finalmente começasse a se acalmar. Fiz a pergunta de novo e demorou 2 minutos de tremores e de enterrar a cabeça nas mãos antes de responder: ele não é ninguém importante. Eu disse: ele foi importante o suficiente para você ir para a cama com ele. Ela respondeu: é só um cara que passou na loja. Ele queria comprar flores para a sua. Eu já sabia qual seria a próxima palavra, mas esperei que ela terminasse. Para sua esposa. Eu ri disso porque ela não apenas estava me traindo com um ninguém no quarto da nossa filha, mas também estava com um homem casado, sendo ela mesma uma mulher casada. Eu estava enojado, não há outra palavra para descrever. Perguntei qual era o nome dele. Primeiro, ela disse que não sabia, mas eu disse que isso era mentira. Ela sabia pelo menos o primeiro nome, se não os dois. Eventualmente, ela me disse o nome dele e eu guardei essa informação. Vamos chamá-lo de John, por diversão. No entanto, ele era um homem mais distinto que isso. A última pergunta que fiz foi: por que você fez algo tão nojento no quarto da nossa filha? Você não tem moral? Obviamente, não, mas eu tinha que perguntar. Isso me enfurecia cada vez que pensava nisso. Ela não disse nada, e honestamente fiquei surpreso com o que ela disse em seguida. Foi igualmente estúpido e desconcertante como foi naquele momento. Você nem sequer me perguntou antes de comprar o monitor de bebê. Eu fiquei tão furioso naquele momento, eu me descontrolei com ela. Então agora é minha culpa? Por que se eu não tivesse comprado o monitor de bebê, você ainda poderia estar dormindo com um homem no quarto da nossa filha, bem ao lado do berço dela? Eu sou o vilão porque você me traiu com alguém que apenas passou pela sua loja para comprar flores? Um homem casado, e você está reduzindo isso ao fato de que eu comprei um monitor de bebê sem te consultar? Você é patética. Depois disso, ela começou a soluçar de novo, e eu me senti muito melhor. Não me senti completamente normal, porque é difícil se sentir bem tão rapidamente depois de passar por algo assim, mas senti que um peso havia sido tirado dos meus ombros. Por enquanto, expulsei Naomi de casa e não sei como proceder. Sei que o divórcio é imprescindível, mas de alguma forma isso não é o suficiente para mim. Preciso fazer mais e machucá-la além disso. Só preciso de ajuda para descobrir a melhor maneira de fazer isso, então estou aberto a todas as sugestões que puder receber. Atualização 2. Voltei meses depois do ocorrido e sou a pessoa mais feliz que já fui em muito tempo. Eu sou o cara que fez a postagem sobre minha esposa, Naomi, a quem peguei me traindo graças a um monitor de bebê que comprei. Estou feliz em trazer uma nova atualização, e esta deve ser a última de toda essa história. Eu sabia que queria machucar Naomi gravemente, então li todos os comentários na minha postagem anterior e tomei meu tempo para formular um plano. A primeira coisa que fiz foi o divórcio, que foi fácil. A esposa de um amigo próximo é advogada de divórcio e é excelente no que faz, então contratei os serviços dela no mesmo dia em que confrontei Naomi. Eu tinha o vídeo como evidência da infidelidade dela e me disseram que seria útil no julgamento. O fato de ela ter me pedido para ficar com o bebê naquele dia também mostrou que ela planejou me trair, e era muito provável que não fosse a primeira vez. Quando os papéis do divórcio estavam prontos, dei o endereço de trabalho de Naomi, que é aquela mesma loja de esquina que eu emprestei para ela montar seu negócio. Eu queria que ela se sentisse envergonhada. Embora eu não estivesse lá para ver como entregaram os papéis, espero que tenha sido uma impressão ruim para ela e para os clientes que estivessem presentes naquele momento.
Ela me ligou no mesmo dia em que recebeu os papéis, implorando para que conversássemos e tentássemos consertar as coisas. Eu disse que não havia nada para falar, porque ela não tinha nada além de desculpas para me oferecer, e isso era a última coisa que eu queria ouvir. Quando chegou a hora de começar os procedimentos de divórcio, a primeira coisa que a advogada de Naomi queria era a loja. A loja foi transferida para mim depois que meu tio faleceu, e esse era o ativo pelo qual ela estava lutando com todas as forças. Tínhamos um carro, embora não fosse nada demais, e alugávamos um apartamento. Claramente, a loja era o item mais valioso que tínhamos entre nós dois, e acho que isso ficou muito claro para o juiz. Na verdade, essa era a única coisa que eu sabia que deveria manter, e minha advogada, que Deus a abençoe, realmente enfatizou não apenas o quão repugnante foi minha esposa me trair tão logo após o nascimento do nosso primeiro filho, mas também todos os outros aspectos que tornaram isso pior, como a localização, a premeditação e o fato de que provavelmente não era a primeira vez. Ela disse que dar aquela loja para minha esposa seria como recompensar seu mau comportamento, e que isso não estabeleceria um bom precedente. No final, fiquei com tudo. Abri mão do carro, já que fiquei com o apartamento. O juiz disse que isso ajudaria com a questão de pegar ou deixar nosso filho. A parte da custódia não saiu tão bem quanto eu queria, já que terminamos com a guarda compartilhada. Mas tudo bem, também não preciso pagar um centavo, porque, felizmente, no meu estado, a infidelidade dela teve um papel importante no julgamento. Agora, aqui está a parte que finalmente me ajudou a curar minhas feridas. Lembra de John, o homem com quem minha ex-esposa me traiu? Eu o encontrei no Facebook. Levei 2 minutos para encontrar a esposa dele e mandei uma mensagem explicando toda a situação, incluindo o fato de que eu tinha imagens explícitas dele e da minha ex-esposa. Ela disse que estava interessada em vê-las, já que não acreditava em mim no início. Certamente acreditou depois. Eu tive que dar muito apoio emocional a ela, mas parece que as coisas vão se complicar para ele desse lado do oceano, e isso me deixa satisfeito. Quanto a ela, eventualmente ficará melhor, pelo menos pelo que sei. A próxima coisa foi informar a minha ex-esposa que ela tinha 30 dias para desocupar a loja. Entrei na loja e disse isso pessoalmente, mais de 1 mês depois do nosso divórcio, porque queria pegá-la desprevenida, e funcionou perfeitamente. Ela chorou, e até ofereceu começar a pagar aluguel pelo local, mas eu disse que não. Meu plano final era alugar o lugar, mas me recusei terminantemente a fazê-la minha inquilina. Eu precisava garantir que a querida loja dela deixasse de existir. Claro, ela poderia levar sua marca para outro lugar, mas pelo menos teria que pagar muito para fazê-la funcionar. E isso está ótimo para mim. Enquanto escrevo isso, a loja está vazia, e estou à procura de um inquilino que pague bem. A página do Instagram dela ainda diz que a loja está fechada indefinidamente para reformas, mas fico feliz em saber que isso é uma mentira. Ela está tentando salvar as aparências, mas não está funcionando muito bem, já que agora é evidente que o espaço físico não existe mais. Ela me ligou umas 3 vezes no último mês, simplesmente pedindo que eu a perdoe e a deixe usar a loja de novo, mas não vou ceder de forma alguma. E isso me deixa satisfeito. Essa é realmente a maior felicidade que senti em muito tempo, e é uma pena que tenha que ser através da vingança. Mas é assim que as coisas são. Estou contente por ter conseguido revidar no final, e feliz que isso esteja causando ao menos uma fração da dor que ela me causou. Atualização final. Depois de conseguir tirar a loja de Naomi, senti que a vingança estava quase completa, mas ainda havia algo que me incomodava. Ela havia me traído de uma maneira que eu jamais poderia perdoar, e ver a loja fechada definitivamente trouxe uma satisfação momentânea, mas eu queria que ela sentisse o peso total das suas ações. Queria garantir que ela nunca mais conseguisse se erguer novamente da mesma forma que me destruiu. Então, decidi agir de maneira mais sutil, mas igualmente devastadora. Descobri que Naomi estava tentando abrir uma nova loja em outro local, e que estava investindo todas as economias que tinha restado. Ela precisava desesperadamente retomar sua vida profissional, especialmente agora que sua reputação estava em ruínas por causa do fechamento repentino da primeira loja. Felizmente para mim, eu tinha muitos contatos no mercado local, e foi fácil descobrir quem era o proprietário do imóvel que ela estava tentando alugar.
Depois de uma rápida conversa com ele, fiz uma oferta pelo espaço, uma oferta que ele não pôde recusar. Comprei o lugar antes mesmo de Naomi conseguir assinar o contrato. No mesmo dia em que ela estava pronta para finalizar o acordo, recebeu a notícia de que o local já havia sido alugado. Não preciso nem dizer que foi um golpe devastador para ela. Ela me ligou, furiosa, implorando para que eu deixasse o espaço livre, que aquilo era tudo que ela tinha. Eu simplesmente disse: agora você sabe como eu me senti quando você destruiu tudo que tínhamos. E desliguei o telefone. Ela tentou de tudo para reerguer sua marca, mas eu sempre estava um passo à frente. Quando ela começou a negociar com outro espaço, eu fazia questão de espalhar rumores sobre sua falta de ética profissional. Dizia que ela não pagava suas contas, que não tinha respeito pelos contratos, e que tinha fechado a loja anterior de forma desonrosa. Minha rede de contatos foi mais do que suficiente para que ela fosse rejeitada por quase todos os proprietários de imóveis comerciais da região. Eu sabia que estava afundando sua reputação profissional, e isso me dava uma satisfação imensa. O tempo foi passando e, com a pressão financeira aumentando, Naomi foi forçada a vender seus bens pessoais para tentar pagar as dívidas que havia acumulado. Ela vendeu o carro, móveis da casa, até algumas joias que eu mesmo havia dado a ela em nosso casamento. Ver sua vida se desmanchando de forma lenta e dolorosa era exatamente o que eu queria. Toda vez que ela tentava dar um passo à frente, eu estava lá para empurrá-la 2 passos para trás. E então veio o golpe final. Naomi havia conseguido um emprego em uma loja menor, uma última tentativa de tentar se reerguer. Ela estava trabalhando como gerente de uma pequena floricultura, um cargo que era muito inferior ao que ela costumava ter, mas ainda assim, era seu único sustento. Mais uma vez, entrei em contato com o dono da loja. Usei todas as evidências de sua traição, os rumores que espalhei e a reputação destruída para garantir que ele soubesse exatamente quem estava contratando. Dentro de um mês, Naomi foi demitida. Não tinha mais renda, não tinha mais reputação, e, pior ainda, estava sozinha. Nossos amigos em comum já não queriam mais contato com ela. Sua família, envergonhada com a traição, também havia se distanciado. Ela estava completamente isolada. A última vez que a vi, foi em uma audiência sobre a custódia da nossa filha. Ela estava abatida, com olheiras profundas, visivelmente desgastada emocionalmente. Quando o juiz reafirmou a custódia compartilhada, ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Ela sabia que eu havia vencido. Que eu havia destruído tudo que ela tinha, da mesma forma que ela havia destruído nosso casamento. Enquanto ela saía da sala do tribunal, sozinha e desamparada, senti uma estranha paz. Eu não era mais o homem que ela tinha traído. Eu era alguém que havia se erguido do abismo que ela criou, e eu fiz isso garantindo que ela sentisse cada pedaço da dor que causou. Algumas semanas depois, soube por um amigo em comum que Naomi estava morando com uma prima distante em outra cidade. Ela estava procurando por qualquer tipo de trabalho, mas sua reputação a seguia. Sua vida, que antes era cheia de oportunidades e sucesso, havia se transformado em uma luta constante para simplesmente sobreviver. E isso, para mim, era a justiça poética que eu tanto desejava. Eu havia conseguido tudo o que queria: a guarda da minha filha, a posse do apartamento, a loja, e a satisfação de ver a mulher que me traiu desmoronar completamente. Eu sabia que o tempo me traria novas oportunidades, enquanto ela ficaria presa nas consequências das suas ações. No final das contas, minha vingança não foi rápida ou explosiva. Foi lenta, meticulosa e destrutiva. Eu tirei dela não só a segurança financeira, mas também a dignidade, a carreira e, acima de tudo, a sua paz. Ela jamais se recuperaria do que eu fiz. E embora alguns possam dizer que vingança não é a resposta, para mim, foi a única coisa que trouxe o fechamento que eu precisava. Agora, sigo em frente com minha vida, com a certeza de que fiz o que era certo para mim e para minha filha. O que quer que aconteça com Naomi a partir de agora, já não me importa mais. Ela é apenas uma memória distante, alguém que pagou o preço por suas ações. E essa foi a melhor sensação que eu poderia ter, saber que ao final de tudo, fui eu quem saiu vitorioso. Comentário: Reddit.
Essa história realmente nos mostra como as ações têm consequência, e nesse caso, a justiça poética foi dura, mas talvez merecida. A forma como Op lidou com tudo foi fria e calculada, e isso trouxe uma espécie de fechamento para ele, mesmo que através da vingança. Agora gostaria de saber de vocês, o que acham da atitude dele? Acham que ele foi longe demais, ou que sua ex-esposa mereceu tudo isso? Comentem aí embaixo, vou adorar saber suas opiniões. E claro, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias.